Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje, neste nosso 33º episódio. Hoje receberemos uma visita muito especial para o nosso programa Diálogos, este 33º episódio, para complementar os episódios deste ano muito especial para nós, do Instituto Márcio Stadner, e para todos os teuto-brasileiros, que é o ano em que celebramos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. É um ano em que nós iniciamos entrevistando, pelo Rio Grande do Sul, o professor Dr. Martin Dreher. Na sequência, entrevistamos o Dr. Rafael Gessinger, que é o presidente da comissão do Bicentenário, que foi formada pelo Estado do Rio Grande do Sul, para que celebremos da melhor forma possível esse ano. Na sequência, entrevistamos pelo Estado do Espírito Santo a professora doutora Joana Bahia, que nos contou um pouco da imigração alemã para o Estado do Espírito Santo. Em seguida, Elisabeth Grebner, que nos falou um pouco sobre a imigração alemã para o Estado do Rio de Janeiro, especificamente a cidade de Petrópolis. Na sequência, entrevistamos a professora Silvia Siriani, que falou sobre a imigração alemã para a cidade de São Paulo. O último entrevistado nosso no 32º episódio foi Markus Schröder, presidente do Instituto Histórico de Blumenau, que falou sobre a imigração alemã para o estado de Santa Catarina, mais especificamente a cidade de Blumenau. E hoje temos a alegria de receber Ricardo Neukirchner, que nos falará um pouco sobre a imigração dos alemães para o pujante estado do Paraná, região de Londrina e de Rolândia. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acompanho alguns episódios que vocês fizeram depois que eu tive conhecimento deles. E para mim é muito bom ter a oportunidade de estar me comunicando com a comunidade e levando um pouquinho aqui das nossas experiências aqui do Paraná para um público mais amplo. Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Ricardo Neukirchner é cônsul honorário da República Federal da Alemanha em Londrina, consulado que antigamente ficava na cidade de Rolândia, no norte do Paraná. Também é diretor da Sociedade Rural do Paraná. Possui graduação em agronomia pela Universidade de Taubaté e atualmente é sócio-diretor da Piscicultura Aquabel. Tem experiência na área da administração, com ênfase em administração de empresas. Ricardo, o consulado honorário da Alemanha em Londrina, antigamente em Rolândia, ele existe desde 1957. Qual é o objetivo do consulado nessa região, que é uma região tão pujante, principalmente no setor do agro? Essa região toda aqui do norte do Paraná, ela é uma região que teve uma colonização muito forte de alemães. Então, o objetivo principal do consulado, obviamente, é atender e apoiar todos os descendentes de alemães nas questões de documentação, apoio jurídico, legal, se precisar alguma coisa, se tiver alemães que visitem aqui a região, a gente atende eles também numa situação de emergência, mas o principal é atender as demandas de documentação, representar os interesses da Alemanha nas relações bilaterais entre os dois países, por ser uma região muito forte no agro. Obviamente, a gente recebe eventualmente visitas de comitivas da Alemanha que querem conhecer a agricultura no país, trazer empresas para cá, ou vice-versa, empresas daqui que querem ir para a Alemanha ou conhecer alguma coisa de tecnologia. A gente tenta estreitar esses relacionamentos entre as duas comunidades. E também fortalecer um pouco a questão da cultura alemã, para que ela não se perca totalmente, que é uma das coisas que tem acontecido gradativamente com as gerações que estão se passando. Se a gente não trabalhar um pouco essa questão cultural, pode se perder um pouco disso, e aí um dos trabalhos do consulado também é estimular essa questão da cultura alemã na região. Muito bom, parabéns desde já por esse trabalho incansável.
Você falou, muitos alemães vieram aqui para a nossa região do norte do Paraná, pelos nossos registros aqui do Instituto, são cerca de 10 mil descendentes de alemães que residem hoje no norte do Paraná. O que você considera típico desses imigrantes alemães na região? Cooperativismo, nós sabemos que é muito forte. O que para você é típico deles nessa região do Paraná ou no próprio estado? Eu acho que a vinda dos alemães para cá, ela tem um papel fundamental, inclusive no desenvolvimento do próprio Estado. Se você considerar que todo mundo tem alguma relação com empresa alemã, com descendentes de alemães, com a própria cultura alemã aqui no nosso Estado. Os alemães têm um papel fundamental no desenvolvimento, porque é um povo que veio para cá buscando uma oportunidade de trabalho, buscando uma colônia alemã fora da Alemanha, né? E o alemão tem muito forte essa questão de fazer as coisas que vieram, pessoas que vieram de guerra. Então, assim, um povo muito forte, muito resiliente, e passou isso também para os seus descendentes e para quem está na região. Então, assim, como é uma região extremamente nova, se a gente considerar a região norte do Paraná, aqui Londrina, Rolândia, é uma região que tem 90 anos. E você tem cidade como Londrina, que tem praticamente 700 mil habitantes em 90 anos. E esse crescimento se deu através da imigração de muitas culturas diferentes, e uma das principais aqui é a alemã, que deixou vários traços aí na sua construção. Então, você tem alemães que participaram muito fortemente do desenvolvimento do agronegócio, e o agronegócio é a principal atividade do Estado, sem dúvida nenhuma. Mas você tem alemães que se envolveram no comércio, na educação, na indústria. Então, assim, por todos os elos que você olha no desenvolvimento da região aqui, você vai encontrar um pouquinho dos alemães, né? A gente já está hoje na segunda, terceira geração que cresceu desde a fundação da região aqui. Com essa segunda e terceira geração, foi se perdendo muito das coisas típicas da Alemanha, porque teve uma integração entre a cultura alemã e a cultura brasileira. E aí se perdeu muito da questão da cultura, do folclore e até da própria língua, né? Você tem descendentes de alemães aí, eu posso falar isso por causa própria, os meus filhos já não conseguem falar o alemão, porque foi se perdendo aos pouquinhos, você não tem uma conversa diária com alguém e tudo mais, e aí acabou se perdendo isso. E aí um dos papéis, inclusive, que eu estou me propondo a fazer é estimular escolas a colocarem o alemão no seu currículo escolar, tentar fazer isso para que não se perca a língua, para que não se perca as questões culturais. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso para que se mantenha essas questões, né? A gente tem ainda algumas questões de associações, clube alemão, clubes de dança. Então, isso tem que ser estimulado, porque normalmente isso não tem muito apoio financeiro e, de alguma forma, se você, através do consulado, consegue apoiar, só o fato de você estar presente, de estar tentando ajudar de alguma maneira, você sente que isso é um grande estímulo e que as pessoas valorizam isso. Então, isso também é um trabalho que eu estou fazendo aqui na região para tentar estimular isso, né? Então, tem festas alemãs, jantares da comunidade alemã, e aí a gente tenta estimular isso para que se mantenha, de alguma forma, um pouco essa questão cultural aqui na região. Ricardo, louvável, primeiro a sua preocupação, mas no início da sua fala você falou sobre a importância da vinda dos alemães para o desenvolvimento do Estado. E é interessante porque se traçarmos um paralelo com tudo que os seus
aqueles que lhe antecederam nos episódios anteriores, seja o professor Dr. Marta Indreia pelo Rio Grande do Sul, seja a professora Joana Bahia pelo Espírito Santo, a Silvia Siriani por São Paulo, o próprio Marcos Schröder por Santa Catarina, todos eles foram enfáticos em ressaltar essa importância da imigração alemã para o desenvolvimento dos seus respectivos estados. É incrível isso. Louvável a sua preocupação com relação à questão da educação. Você seguramente sabe que o Instituto Márcio Stade fica dentro de um dos campos do Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, que é uma das 135 escolas alemãs de excelência no mundo hoje, em 70 países. E o número de escolas que nós tínhamos antigamente no próprio estado de São Paulo, de origem alemã, era muito grande. O Porto Seguro foi uma das escolas que conseguiu resistir ao longo dos seus 146 anos, mantém hoje, inclusive, o Instituto Márcio Stade, e posso dizer por experiência própria, por vestir aqui no Instituto também o chapéu de diretor de Relações Institucionais do Colégio Visconde de Porto Seguro, que é impressionante como você consegue hoje transformar uma criança, quando você a recebe no seu ensino infantil, ou seja, na mais tenra idade, sem ter tido qualquer contato com o idioma e com a cultura alemã, como você consegue preparar bem esses alunos de forma que eles estejam aptos a cursar, seja um curso de nível superior ou até mesmo uma formação dual técnica. Então, é Exato. possível, mas a base é pela escola, ou seja, você precisa realmente começar pela escola e recebam o nosso total apoio da forma que puder ser para estimular aqueles que são os tomadores de decisão para que o alemão seja realmente implantado como um idioma estrangeiro, Deutsch als Fremdsprache, porque realmente transforma o futuro de uma criança e de um jovem e muitas vezes até o destino de muitas famílias. Mas você falou da cultura e eu gostaria de talvez me aprofundar um pouco mais. Esses imigrantes de língua alemã, eles também, com certeza, contribuem para o desenvolvimento cultural da cidade até hoje. Você citou en passant algumas tradições, costumes. Você poderia citar, talvez, clubes ou associações de origem alemã que hoje ainda existam por aí, citando alguns exemplos? Existem, por exemplo, em Rolândia, nós temos dois grupos de dança folclórica que têm mais de 40 anos, esses dois grupos de dança. E, inclusive, recentemente teve um jantar dançante aqui na cidade de Rolândia, tinham mais de 350 pessoas nesse jantar, e aí teve a apresentação deles. Esse mesmo grupo está indo agora em outubro para a Oktoberfest de Ribeirão Preto. Eu Uhum. consegui linkar eles com o pessoal de Ribeirão Preto, então eles vão se apresentar lá também. Curitiba você tem também grupos de dança, tem o Clube Alemão em Londrina, você tem em outras cidades como Marechal Cândido Rondon, Toledo, Palotina, Castro, Entre Rios. Todas essas cidades têm ainda algum tipo de associação, grupo de dança, alguma coisa para tentar manter isso vivo. E isso é muito bacana, porque se a gente não conseguir manter isso vivo, vai se perder. Porque hoje em dia, a gente vive num mundo tão ocupado, tão rápido, tão ágil, as pessoas se ocupam o dia inteiro, estão sempre conectados. Se a gente não ajudar e estimular isso, essa cultura vai se perder. Então, eu tenho que fazer alguma coisa realmente nesse sentido para manter isso vivo. E na questão de educação que você falou, eu estou fazendo visita em todas as escolas, apresentando o consulado, comentando com eles exatamente a questão de possibilidade de descendentes de alemães ou de mesmo brasileiros que queiram eventualmente estudar na Alemanha, de fazer um curso de alemão básico, pelo menos, que com isso ele abre a possibilidade dele para fazer. Então, trazendo o pessoal do Goethe Instituto para cá, mexendo as coisas para que as pessoas tenham esse conhecimento. E existe em Londrina uma escola que tem um alemão no seu currículo, e ali eu estou muito forte envolvido com eles e fazendo
ações em conjunto. Então, já tenho notícia de pessoas que saíram de uma escola e foram para essa escola, por exemplo, porque eles querem estudar, querem botar os filhos para estudar o alemão, para que quando eles terminem o estudo básico, eles tenham a oportunidade de ir para a Alemanha. E isso também é um desejo da Alemanha, né, de estimular a ida de novas cabeças, de levar pessoas para viverem na Alemanha, porque uma vez que a pessoa vai lá estudar, a chance dele acabar ficando por lá é muito grande. Então, esse também é um dos papéis que me pediram aqui. E é uma oportunidade fantástica para a comunidade. Então, assim, mesmo quem não tem nenhum vínculo hoje com a Alemanha, se ele passa a ter a opção de estudar o alemão, ter um alemão básico, ele ir fazer um curso técnico na Alemanha, por exemplo, ele pode mudar a vida dele, né? E isso é muito legal. E eu estou fazendo isso, inclusive, em escolas públicas, porque ali você pode garimpar realmente algumas pessoas e, com essa oportunidade, transformar literalmente a vida dessa pessoa. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, um trabalho cansativo, que é muita visita, né? Envolve secretaria de educação do município, e aí você mexe com o município, estimula o outro município, e aí vai indo. Mas eu acho que é muito bacana, porque você realmente consegue mudar a vida de uma pessoa para melhor. E isso é muito estimulante. Então, para mim, é muito gratificante quando eu vejo que as coisas estão funcionando, que uma pessoa conseguiu ir para a Alemanha. Isso já tem acontecido aqui, a gente já tem visto que está acontecendo. E eu acredito que com todas essas ações vai crescer bastante o número de oportunidades que vão surgir. Tem um outro colégio que só tinha o inglês na grade curricular deles, onde todo mundo, todo ano, o colégio levava os alunos para ir para os Estados Unidos ou para o Canadá e tal, e já organizamos para que eles coloquem o alemão como uma língua optativa, e o ano que vem a ideia deles é fazer essa viagem anual, não mais para Estados Unidos ou Canadá, mas sim para a Alemanha. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo movimentar essa plataforma aí, né? Perfeito, é por aí mesmo. Esse é o caminho. E nós podemos dizer que, por experiência própria, aqui no próprio Colégio Porto Seguro, nós temos 4 campos. Um desses campos, 2 campos aqui, Morumbi e Panambi, na capital. Um campus em Valinhos, próximo a Campinas, que foi inaugurado há 41 anos atrás. Hoje, o alemão é o grande diferencial desse campus, porque nós temos uma frase que você com certeza deve conhecer, que diz: English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Ou seja, o inglês é um must, mas o alemão é um plus, ou seja, é algo a mais que vai te diferenciar Com lá certeza. adiante. E um quarto campus, pelo qual o colégio tem um carinho muito grande, que é o campus Vila Andrade, onde nós atendemos gratuitamente 1.300 alunos da Paraisópolis. E, É. Ricardo, este ano, agora, neste mês de setembro, na verdade, nós começamos a ensinar o alemão como idioma estrangeiro no campus Vila Andrade em 2017, ou seja, há 7 anos atrás. E agora, neste mês de setembro, as 4 primeiras ex-alunas do campus Vila Andrade embarcam para a Alemanha para uma formação dual em enfermagem. Como você falou muito bem, Sim, há uma carência muito grande por mão de obra qualificada na Alemanha, e elas receberam essa oportunidade através de um programa chamado APAL, do Goethe-Institut. Vai aí a recomendação e até a própria dica de se explorar junto ao Goethe-Institut a possibilidade de se implantar isso, de se firmar essas parcerias com escolas da região. Mas um domínio mínimo do alemão é necessário, mas você, como sim. disse muito bem, você transforma a vida desses estudantes, desses jovens, das famílias e da própria comunidade. Mas você falava de Rolândia, e eu gostaria de explorar um pouquinho mais a cidade de Rolândia, porque foi uma cidade aonde chegaram os primeiros alemães. Você poderia contar um pouco por que que eles escolheram Rolândia, quando eles chegaram, como foi esse começo e o perfil desses Claro. imigrantes, Ricardo? Claro, não, vou contar essa questão de Rolândia, mas antes eu queria só acrescentar que eu conheço muito bem o Porto Seguro. Minha irmã Hum? estudou no Porto Seguro de São Ah, Paulo. que bacana. Eu era de São Paulo
há muito tempo atrás e estudei na Waldorfschule. Bacana. Conheço bem os programas de vocês, acho incrível todo o trabalho que é feito no Porto Seguro. Obrigado. Eh, Tenho uma ligação muito forte com esse instituto de ensino e muito orgulho dele. É muito bacana ver isso. Conte Parabéns pelo conosco trabalho de vocês aí. e conte conosco para qualquer possível ajuda na implantação e no estímulo da aprendizagem do idioma alemão. Na hora que você implanta isso e estimula as crianças e os jovens, não só através do idioma, nós percebemos isso aqui, mas através da realização de eventos alusivos à cultura, ao idioma. Então, é uma festa da lanterna, é um 3 de outubro, é uma semana da língua alemã, é um Nikolaus. Então, são vários eventos alusivos à cultura e ao idioma que fazem com que isso se torne atrativo para as crianças e jovens. Porque Exato. só uma aula seca de idioma, ela acaba podendo ser um pouco massificante e leva a criança e o jovem à desistência rapidamente. Então, essa forma lúdica de você empacotar isso tudo tem dado super certo aqui. Mas vamos lá para a Perfeito. Rolândia. Tá. Então, a questão da chegada dos alemães em Rolândia, ela se deu em ondas, né? A gente diz que ela aconteceu em várias etapas. Para isso é importante entender um pouco como é que funcionou a colonização do norte do Paraná. O norte do Paraná, 90 anos atrás, era praticamente uma floresta, né? Era uma terra sem colonização, né? Uhum. E aí a Companhia de Terras fez uma parceria com uma companhia inglesa de ferrovia e montou uma ferrovia, uma estrada de ferro, de trem, cruzando essa região toda. E a cada 13 quilômetros, ela construiu uma estação de embarque e desembarque. E nessas estações começaram aí as cidades, né? E essa companhia de terras, ela vendia exatamente essas terras na Europa, buscando pessoas da Europa que quisessem buscar uma nova oportunidade. E a Alemanha, em 32, estava com um programa bastante grande de busca de alternativas para quem não tivesse oportunidades, talvez na Alemanha e tudo mais, de buscar uma nova colonização. Então, por causa dessa crise mundial que estava tendo ali naquela época, eles, em 1924, na verdade, que começou com isso, e aí veio essa primeira leva de alemães para cá, a maioria deles para a Rolândia especificamente, que aí foi um programa que envolveu o Ministério não sei, o Ministério da Economia na Alemanha, que estimulou as pessoas da Alemanha a virem para o norte do Paraná, em Rolândia, na chamada Gleba Holland. E com isso chegou a primeira leva para cá, em geral de agricultores, né? Depois, numa segunda leva, vieram as pessoas, principalmente os descendentes alemães judeus, que vieram fugidos da guerra, fugidos do regime nazista, vieram para cá para se proteger e sair daquele ambiente de guerra que tinha lá. Então, aqui se tornou um belo de um refúgio desses alemães judeus. Inclusive, a minha família veio por esse motivo. Meu avô era um alemão judeu, estava sofrendo na Alemanha com perseguição, uma série de coisas, então ele veio para cá em busca de paz, né? Sim. E depois veio uma outra leva que já era de um grupo já um pouco ah, mais, como é que eu diria? Um grupo que tinha mais capacidade intelectual, que tinha mais recursos econômicos, conhecimento, porque já vieram então advogados, lideranças políticas, lideranças econômicas que vieram
montar aqui empresas, negócios, porque já era uma região onde não era mais uma aventura vir. Claro que ainda era uma aventura, mas já estava certo, já existia uma colônia estabelecida e tudo mais. Então a gente fala que teve essas três levas aí de colonização, né? E o que é interessante é que toda essa leva, ela vivia harmonicamente, independente se eram judeus, se eram católicos, se eram luteranos, todo mundo vivia em total harmonia aqui. Isso foi muito bacana porque fez com que essa comunidade realmente se fortalecesse muito e se unisse muito, o que formou essa colônia. A Rolândia ficou conhecida mesmo como uma colônia alemã riquíssima e muito forte. E a gente aqui no Norte do Paraná tem uma característica de solo muito interessante, que é a terra roxa. Sim. Então, aqui a agricultura é muito forte e essa região ficou conhecida como a rainha do café, que na Uhum. época era o café, o forte da agricultura, e aí Rolândia fazia parte dessa desse nicho do agronegócio muito forte, colonizado por alemães e algumas outras culturas, como a italiana e japoneses também. Que bacana. Basicamente seria isso que originou essa colonização alemã aqui na região. Além de Rolândia, Ricardo, vocês têm outras regiões também muito conhecidas. Lembrei-me agora de uma entrevista que fiz há 2 anos atrás com o Adam Stemmer, acredito hoje que seja o diretor-presidente da Agrária em Entre Rios, para onde vieram os Donauschwaben. Temos também Witmasum, no Paraná, onde nós temos os Menonitas. Você poderia contar um pouco dessas regiões específicas que são, eu diria que quase que pequenos oásis, né, no Paraná, quando eu olho, por Sim, exemplo, para Entre Rios, um modelo cooperativista que é um exemplo de um bom funcionamento de um modelo cooperativista. O que você tem a dizer sobre essas regiões, talvez até uma outra que eu não tenha mencionado. essas são duas regiões muito fortes, e além delas, ainda que a gente vê uma colonização muito forte, é Marechal Cândido Rondon, Toledo, Palotina, Ponta Grossa, Castro também. E um ponto que eu acho que é o fundamental aí é que todas essas regiões têm o agronegócio como base da sua economia. E por que o agronegócio é muito forte no Paraná? E aí a gente pode dar o crédito, com certeza, para essa colonização alemã, que é o cooperativismo, né? O associativismo. Isso veio desde lá de trás da colonização, essa cultura de pequenas propriedades se juntarem, trabalharem em cooperativas, em comunidades mesmo, e se ajudarem. E dessa cultura se originou as cooperativas. E as cooperativas são a grande força da agricultura do Paraná. Isso está no DNA do Estado. É o Estado onde a cooperativa, o cooperativismo, associativismo, eu diria que é o mais forte. Eu trabalho no agronegócio a minha vida inteira e é fantástico o cooperativismo. E isso, sem dúvida nenhuma, veio muito com a colonização alemã. E essas cidades, por exemplo, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon, elas vivem pela cooperativa. A cooperativa, praticamente todas as pessoas da cidade, de alguma forma, estão envolvidas com o cooperativismo, estão envolvidas com a cooperativa. E as cidades, você vai lá, são cidades muito organizadas, todas limpas, arrumadas, não tem desemprego, só não trabalha nesses lugares quem não quer, que tem emprego para todo mundo. E é uma riqueza incrível, a renda per capita é muito alta, a qualidade de vida dessas cidades são muito altas, e isso se deve ao cooperativismo, sem dúvida nenhuma. Se você tira a cooperativa da cidade, elas perdem o seu eixo principal. Então, é muito bacana, e eu tenho certeza que isso é muito originado
da colonização dos alemães que vieram para o agronegócio e, desde o seu início, trouxeram essa cultura, porque essa era a cultura que veio da Alemanha, né? De se unir, de trabalhar em conjunto. O pequeno juntam vários pequenos, tornam um forte. Isso eu acho que é uma das heranças muito boas que vieram com a colônia alemã, né? O seu antecessor, o Marcos Schröder de Blumenau, ele disse exatamente isso. Ele falou: no momento em que dois ou mais alemães se reuniam, eles já tinham um motivo para criar uma cooperativa, né? E realmente é muito bacana saber que o forte do agro no Paraná, e o próprio Adam Stema também, com muito orgulho, fala da agrária, na entrevista que nós fizemos há 2 anos atrás, por ser justamente o modelo cooperativista que deu certo e que dá certo. Ricardo, vamos falar um pouquinho dos 200 anos que nós celebramos esse ano, os 200 anos da imigração alemã, da imigração oficial alemã para o Brasil, né? Que se Sim. deu em 25 de julho de 1824. Falamos oficial porque dizem os livros de história que o cartógrafo de Pedro Álvares Cabral já falava alemão. Então, desde 1500 eles já estão aqui no Brasil e passaram antes pela Bahia, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mas Sim. o que que vocês estão planejando no Paraná? Alguma festividade alusiva aos 200 anos? Como é que está o clima? Ela automaticamente essa comemoração ocorre aqui, porque como a colônia alemã é muito forte, as pessoas da própria colônia querem de alguma maneira deixar essa mensagem para todo mundo, né? Que nós estamos aqui há 200 anos e participamos do desenvolvimento dessa região. Então, eu tenho estimulado e visitado muitas cooperativas, muitas sindicato rural, prefeituras. Então, às vezes na prefeitura faz algum momento simbólico disso. Existe um projeto, inclusive, para fazer o Dia da Imigração, comemorar o dia anualmente comemorar a imigração alemã. Existe um projeto no estado, estou trabalhando isso junto com um deputado federal aqui, para que faça um dia da cultura alemã no estado. Nessas cooperativas, associações, a gente vai lá e fala um pouquinho dessa história, né, dos 200 anos. Então, isso são ações pontuais que eu tenho feito e algumas outras coisas ainda vão acontecer. Em dezembro, a gente vai fazer em Londrina uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Londrina, especialmente para comemorar os 200 anos, onde nessa data eles vão tocar exclusivamente a Nona Sinfonia de Beethoven, que por coincidência também se comemora os 200 anos da Nona Sinfonia de Beethoven. Então vai ser um evento específico para esse fim, Uhum. ah, com a apresentação do grupo folclórico de dança também. E além disso, em 3 cidades já está agendado e organizado de trazer a apresentação, a exposição que vocês mesmos ajudaram a construir, né? E Uhum. produzir. A gente vai deixar ela 2 semanas em Londrina, depois mais uma semana em Maringá, ou 10 dias, e em Rolândia também, uma semana, 10 dias. E provavelmente eu estou tentando organizar ainda para que no dia da Orquestra Sinfônica a gente tenha no espaço, no salão de entrada, também consiga deixar a exposição lá para o público que for visitar a Orquestra Sinfônica. E, havendo disponibilidade, eu ainda quero tentar levar elas para talvez Palotina, Toledo e alguma outra cidade da região, para firmar para todo mundo e mostrar para todo mundo o que aconteceu, que já fazem 200 anos, e lembrar que a nossa história do Estado tem o dedo do alemão muito bem colocado aqui no desenvolvimento desse Estado. Então, a gente está fazendo várias ações nesse sentido e é impressionante porque
em qualquer lugar que você vá, com qualquer pessoa que você converse nesse sentido, o apoio é total. Prefeitura, qualquer um, tem um respeito muito grande pela comunidade alemã, tem um orgulho muito grande de ter os alemães aqui na região e satisfação em poder, de alguma forma, colaborar com essa divulgação, com essa comemoração dos 200 anos. Então, é muito bacana você sentir que as pessoas têm prazer e têm orgulho e respeito pela comunidade alemã. É muito bacana, a forma como eles recebem a ideia e se colocam totalmente à disposição para, de alguma forma, ajudar nesse processo. É muito bacana mesmo. Como é gostoso ouvir isso. Como é gostoso É, ouvir isso. As portas realmente se abrem muito quando o interesse realmente, ou quando o assunto é a relação teuto-brasileira, quando o assunto é a Alemanha. Muito obrigado pelo seu empenho por levar essa exposição que nós preparamos realmente com muito carinho aqui no Instituto. São 29 banners, mas que conta de uma forma muito clara esses 200 anos da história da imigração alemã para o Brasil, aqui em São Paulo, neste momento. Enquanto falamos desde ontem, essa exposição está nas estações Luz e Palmeiras Barra Funda, do metrô. Então, o nosso objetivo, você percebe, e eu percebo também da sua fala, que o objetivo é levarmos a informação da riqueza dessa relação teuto-brasileira, não apenas para os teuto-brasileiros, mas para a nossa comunidade como um todo. Então, é exato. muito importante que, através dessa exposição, também nós consigamos levar essa informação do quão importante foi a vinda dos alemães para o desenvolvimento do nosso país. E, além disso, nós criamos também um site, que é o www.agendaalemã.org.br, onde vocês podem gratuitamente registrar todos esses eventos que você descreveu e, além daqueles que ainda estão por vir, fiquem à vontade, a curadoria do site é feita pelo próprio Instituto, o registro é gratuito e para nós é uma alegria muito grande poder divulgar também através desse hot site todos os eventos alusivos ao bicentenário que acontecerão ainda no estado do Paraná. Ricardo, nós poderíamos ficar Perfeito. aqui horas conversando sobre um assunto que nos motiva e que nos move diariamente, mas eu não poderia deixar de finalizar esse nosso bate-papo também lhe perguntando um pouco sobre a tua história familiar. Eu acho que isso é muito importante. Você falou brevemente que os seus antepassados vieram da Alemanha, que seu pai ou seu avô foi um alemão judeu que veio para o Sim, Brasil. Você poderia contar um pouco para quem nos ouve, para quem nos assiste, e tenho claro. certeza que o interesse é muito grande, da sua história familiar. Não, vai ser um prazer. Então, meu avô veio para cá, ele era de uma família de produtores rurais na Alemanha, e ele era um alemão judeu com características muito claras de judeu. Então, ele tinha problemas continuamente andando na rua, ele apanhava porque as pessoas batiam nos judeus e tudo mais. E ele era casado com uma alemã que era muito bonita, e eles não admitiam que um judeu tivesse casado com uma alemã tão bonita. E aí ele resolveu sair da Alemanha e vir para a Rolândia com a minha mãe com 3 meses de vida. Então, assim, minha mãe tinha 3 meses, ele trouxe a minha mãe e a minha avó para o Brasil para vir para a Rolândia, no meio do mato, que isso aqui era mato, fez uma Imagino. casinha de pau a pique com encanamento de bambu e começou uma nova vida dele aqui, né? Então, assim, é uma história muito interessante por parte da minha mãe, essa história da família da minha mãe. E o meu pai era da Alemanha Oriental, e aí, após a guerra, ele conseguiu, em algum momento, literalmente pular o muro, ah, e foi para a Alemanha Ocidental. E aí, quando ele completou 18 anos, ele veio para o Brasil para trabalhar na Philips, aqui no Brasil. E quando ele chegou no Brasil, ele precisava de uma professora de português. E aí ele conheceu a minha mãe, que foi a professora de português deles. Eles acabaram se conhecendo, namoraram, e aí surgiu um alemãozinho aqui que sou eu.
Então, assim, são dois Pô, alemães que se conheceram já no Brasil, né? Então, essa é a história que eu tenho por trás da minha herança. E é muito interessante, porque, assim, são duas histórias de alemães muito diferentes, né? E que se encontraram aqui no Brasil. Meu pai veio para passar alguns meses e nunca mais saiu daqui. E minha mãe veio para cá beber, depois voltou para a Alemanha para estudar e tudo mais, mas a vida dela também acabou sendo aqui no Brasil. E aí temos aí uma herança genética alemã muito forte. Meus filhos, os dois, têm passaporte alemão, não falam alemão, porque eu já tive dificuldades para manter a língua alemã e eu não conseguia ser carinhoso com meus filhos, porque eu não dominava a língua muito bem, totalmente, e aí eu não conseguia ser carinhoso em alemão, e aí acabei perdendo, não consegui passar isso para frente. Eles me cobram isso com frequência. Isso foi uma falha minha muito grande, e que eu quero estimular os outros a não cometerem essa mesma falha. muito bom. Que Então, história linda de família, principalmente, quando você fala descendentes vindo de situações e regiões totalmente diferentes da sim. Alemanha. E eu preciso finalizar dizendo que essa é uma das belezas do Brasil, de acolher tantos povos de diferentes origens, de diferentes É, religiões, de diferentes raças, de diferentes continentes, e proporcionar a essa população tão heterogênea que nós temos uma possibilidade de vida em harmonia. Isso é um grande valor que nós temos no exato. Brasil. Nós vemos tantos países onde culturas diferentes acabam não se entendendo, gerando uma desarmonia e gerando até uma certa desordem no país. E essa é uma grande característica, uma qualidade e até um valor imensurável do nosso querido país chamado Brasil, que é a Com certeza. capacidade que nós temos de acolher pessoas de todo o mundo e vivermos aqui em alegria e em harmonia. Ricardo, você falou de passaporte, eu ainda preciso finalizar com uma pergunta, ou na verdade, uma afirmação. Você é o cônsul honorário, é um consulado honorário, mas até passaportes vocês emitem, ou melhor, pedidos para emissão de É. passaportes vocês recebem em Londrina, é isso mesmo? Isso. Aqui em Londrina, a gente tem a possibilidade de fazer toda a parte de documentação, quase tudo que se faz em São Paulo, a gente pode fazer em Londrina. Então, assim, toda a documentação para passaporte, auxílio para fazer a cidadania, ah, questões de certidões, autenticação, ah, certidão de casamento, tradução, uma série de coisas, tudo a gente trabalha de uma maneira ou outra para que as pessoas que chegam aqui tenham acesso a tudo isso. Então, no mês passado, o retrasado, a gente emitiu aqui, por exemplo, 40 passaportes e fez a documentação para 40 passaportes. Para a cidadania, acho que essa semana aqui tem 3 famílias, aí a família vai se juntando, né, para todo mundo ver, conseguir a cidadania. São mais de 40 processos de cidadania com 3 famílias, e assim vai. Então, assim, isso é uma coisa que, inclusive, as pessoas na própria região não sabem que existe um consulado. Esse é um dos meus papéis principais agora, no primeiro momento, é divulgar que existe um consulado aqui e que nesse consulado as pessoas conseguem fazer os seus passaportes, fazer a sua documentação, buscar cidadania, e a gente organiza tudo aqui, assina as coisas e envia para São Paulo, eles finalizam o processo lá e trazem de volta para cá. Então, é um consulado que atende totalmente a população daqui. Muitas pessoas vêm, inclusive, de São Paulo para a nossa região, porque aqui é um processo, às vezes, muito menos burocrático. Então, assim, as pessoas, preciso agendar com urgência para fazer um passaporte em São Paulo. A agenda em São Paulo, às vezes, está tão cheia que ele não consegue. E aí, se ele vem para cá, se encaixa de um dia para o outro, a gente dá um jeito para resolver a situação das pessoas, nem que se tiver que trabalhar à noite aqui, dá um jeito. Ninguém vai ficar sem atendimento por falta de horário. Então, assim, é uma coisa muito legal, inclusive, de ver, porque as pessoas que vêm para cá saem muito felizes, porque assim,
a coisa é muito fácil de acontecer, um pouco menos burocrática. Se às vezes está faltando um documento, a gente, não, vamos fazer isso junto, a gente mesmo ajuda ele a buscar esse documento. Então, assim, dá-se um jeito para tudo, com muito boa vontade. É, então, assim, é um processo muito fácil, né? É muito Com rápido certeza. de fazer. E Londrina pode oferecer isso não só para quem é daqui da região, mas qualquer pessoa dentro do estado do Paraná ou de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que está dentro da jurisprudência do Consulado Geral de São Paulo, ela pode fazer aqui por Londrina. Então, a gente está trabalhando para divulgar isso. Claro que a gente não quer entrar na área de ninguém, Sim. mas o consulado está disponível para atender qualquer pessoa dentro desses 3 estados. Uma informação importantíssima, então, para quem nos ouviu, para quem nos assistiu, e que seja dos estados de São Paulo, Paraná e até mesmo do Mato Grosso do Sul, e que esteja mais próximo de Londrina do que da própria cidade de São Paulo e tenha uma demanda consular, está aí a Sim. grande oportunidade. Ricardo Neukirchner, cônsul honorário da Alemanha em Londrina, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito agradável para esse 33º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. E finalizo fazendo-lhe um convite para visitar-nos pessoalmente no Instituto Márcio Stadler, aqui em São Paulo. Muito obrigado, Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Vou com frequência para São Paulo e vou aceitar o seu convite. Então, em breve, vamos nos encontrar pessoalmente. Vai ser um Bom, prazer imenso encontrá-lo. E para quem nos assistiu, para quem nos ouviu nesse 33º episódio do Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro, muito obrigado por ter estado conosco e até o nosso 34º episódio. Muito obrigado. obrigado.